Amém. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. E num gesto de atenção e amor, escolher um nome para elas. Pais e mães, o que vocês pedem à Igreja de Deus para seus filhos e filhas? Os pais e as mães, o que vocês pedem agora à Igreja para essas crianças? Muito bem. Pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. Querem? Olha o que vocês, por exemplo, vão fazer, né? Ajudar essas crianças a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Estão? Sim. Ouviram, né? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças? Querem? Sim! Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso agora vamos marcar estas crianças com o sinal de Cristo Salvador. Só o Pai e a Mãe. Assim nós as acolhemos na comunidade cristã. Ó Deus, que por vosso amor participamos do mistério da paixão e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, fortalecei-nos no batismo no Espírito Santo, para que caminhemos na vida nova, por Cristo nosso Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Presta atenção. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem querido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, supliquemos a misericórdia de Deus por estas crianças que serão batizadas, por suas famílias, padrinhos e madrinhas e por todo o povo de Deus, dizendo: o Padre, após cada invocação do Padre, todos os presentes vão responder: lembrai-vos, Senhor, repitando, das crianças que hoje nascem na água do Espírito. Lembrai-vos, Senhor. Das famílias que apresentam seus filhos e filhas para receber a vida nova do batismo. Lembrai-vos, Senhor. Mais forte. E todos, dos padrinhos e madrinhas, de ajudar seus afilhados a crescer na fé. Lembrai-vos, Senhor. Muito bem.
desta comunidade que acolhe estas crianças como pedras vivas e escolhidas de vossa igreja, dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus, Lembrai-vos, Senhor. de todo o povo batizado testemunha do Evangelho, Lembrai-vos, Senhor. de todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, Lembrai-vos, Senhor. de todas as pessoas que promovem a justiça e a paz. Lembrai-vos, Senhor. Deus, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José, São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo mal e ajudai-as a combater o bom combate. Com templos vivos do Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora o Padre vai fazer a unção pré-batismal. Vai ungir o peito de cada criança que vai ser batizada com o óleo do batismo. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Todos, mais forte todos, nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Espírito desça sobre esta água a força do Espírito Santo. Todos os que pelo batismo foram sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Todos. Amém. Se vocês, pais e padrinhos, estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. O padre vai perguntar e responde na primeira pessoa singular. Renuncia. Tudo bem? Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado?
Agora vocês vão proclamar a fé da igreja. O padre vai convidar vocês a proclamar a fé, confessando que creem, mas vão responder pais e padrinhos de batismo na primeira pessoa do singular: creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? A pergunta mais importante agora, né? Tem que saber responder direitinho, presta atenção. Pais e padrinhos, vocês querem que estas crianças sejam batizadas na fé da igreja que acabamos de professar? Querem? Sim. Já que responderam sim, aí o padre precisa batizar. Então agora nós vamos ver se para batizar a criança, o pai e a mãe. Só. Os padrinhos podem ficar no mesmo bloco, aí se aproximar da fila batizar. Arthur, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pronto, Arthur, está batizado. Queridas crianças, recebam a luz de Cristo. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas à luz, todos, amém. Agora já pode apagar a vela e guardar para ser usado na primeira comunhão. Agora, ao redor desta mesa, unidos ao Espírito, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus de bondade, abençoai as mães destas crianças, para que sejam felizes, vendo seus filhos crescer em idade, sabedoria e graça, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Amém. Agradecer a mim, pois parabéns. Agora a bênção para os pais. Ó Deus de amor, abençoai os pais destas crianças, a fim de que unidos às suas esposas, tenham a alegria de oferecer condições de vida digna para seus filhos e o incentivo da fé,
Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora eu abençoo para os padrinhos e madrinhas. Ó Deus da vida, abençoai os padrinhos e as madrinhas destas crianças, para que sejam membros vivos do vosso povo, e concedei-lhes sempre a vossa paz, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Desça sobre todos aqui reunidos a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faltou uma bênção. Amém. Com a bênção que de Deus receberam, abençoe agora os seus filhos e afilhados, os pais e padrinhos de batismo. Abençoe a criança batizada agora. Deus te abençoe a forma correta, viu? Não invente outras formas. Deus te dê saúde, Deus te dê fortuna. A bênção de Deus já vem muitas graças. Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, sempre fiel ao projeto do Pai. a vós confiamos estas A crianças, vós confiamos esta criança, conduzidas pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, sejam fiéis ao Evangelho, sejam fiéis ao Evangelho. cresçam em sabedoria, idade e graça, Cresça em sabedoria, idade e graça. na Igreja diante de Deus. Na igreja diante de Deus. Amém. Amém. Rezemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora